Colossenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Pediria que você ficasse de pé, por favor, por um instante, nós vamos ler esse texto. Colossenses capítulo 2, vamos ler o versículo 2, que diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Vamos ler juntos esse texto? Vamos ler no telão, todo mundo, na mesma versão? Vamos todos? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Vamos orar. Pai, muito obrigado, te louvo, porque a Tua palavra é poderosa, é viva e eficaz. E o Espírito Santo, que é aquele que nos ensina, que nos guia, que nos leva a toda a verdade, nós pedimos que Ele mesmo abra os olhos do nosso entendimento, para conhecer esse mistério, para ter revelação na Tua palavra, do mistério de Deus que é Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo, diante de quem nós estamos, em cuja presença nós estamos, Ele mesmo possa abençoar o seu povo, a sua noiva, a sua igreja aqui representada nesse lugar, Senhor. E nós te declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor. Pai, nós pedimos que esse lugar seja mais uma vez totalmente inundado com a Tua presença. Uma presença abençoadora, uma presença poderosa, enquanto o Senhor manieta todo o espírito contrário, toda entrada e toda saída desse lugar, espiritualmente falando, seja agora selada, seja agora protegida, e declaramos que o Senhor põe anjos ao nosso redor dessa casa. Pai, que ao redor de toda essa região aqui, Senhor, a Tua graça, o Teu favor e o Teu poder alcance cada prédio, cada casa ao redor aqui, Senhor, cada família, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Todos dizem amém. Você pode assentar, queridos. Bom, amados, nós estamos na terceira semana da nossa série de mensagens que demos o tema de Equipando os Santos para a Plenitude de Cristo. Vamos dizer juntos esse tema? Equipando os santos para a plenitude de Cristo. Outra vez, equipando os santos para a plenitude de Cristo. Nós vamos abordar hoje dois mistérios, na verdade. O primeiro mistério é o mistério de Deus, que é Cristo. Nós acabamos de ler em Colossenses capítulo 2, versículo 2. Mas também vamos ver o mistério de Cristo, que é a igreja. A Bíblia fala desses dois mistérios. Primeiro, o mistério de Deus, Cristo. O segundo mistério que a Bíblia fala é o mistério de Cristo, que é a igreja. A Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos ou carecem, necessitam da glória de Deus. Quando o homem decidiu pecar lá no Éden, ele decidiu quebrar o mandamento e desobedecer a Deus, ele perdeu essa glória. Por causa desse pecado, nós perdemos a glória de Deus. E Cristo, Ele veio justamente para nos trazer de volta essa glória. Ele veio para que essa glória se estabelecesse outra vez entre nós. E sabe que glória é essa? Essa glória é a capacidade de que Ele nos dá para desenvolver relacionamentos saudáveis.
O livro de João, o apóstolo João escreve no capítulo 17, versículo 22, quando Jesus ora pelos discípulos, ele diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Para quê? Para que sejam um, como nós o somos. Jesus estava dizendo: eu desejo, Pai, minha oração é que os meus discípulos sejam um, como eu e tu somos um. Com a mesma glória que tu tens me dado, eu quero transmitir essa glória para eles. O problema é que, olhando ao nosso redor, a nossa realidade não é essa. Muitas vezes nós estamos vendo ao nosso redor muitos cristãos, inclusive, vivendo longe dessa realidade. Muitas vezes incapazes de desenvolver relacionamentos consistentes, saudáveis. Vemos ainda altos índices de violência doméstica, abusos. Vemos conflitos familiares, divórcios crescentes e tantas outras questões relacionadas a essa cultura da morte, que infelizmente nos ataca ainda como sociedade. Na verdade, eu creio que essas dificuldades, elas começam na nossa mente, elas começam na imagem que nós temos de Deus em nossas mentes. Qual é a imagem que você tem de Deus na sua mente? Quando falamos de Deus ou falamos de Cristo, o que é Deus para você? O que é Cristo para você? Porque o que acontece quando nós adoramos ídolos? O que acontece quando nós nos prostramos diante de imagens de esculturas? A Bíblia diz, amados, que nós nos tornamos parecidos com o Deus que nós adoramos. Qual é o Deus que você adora? Você pode adorar o dinheiro, você pode adorar o prestígio, a fama, o poder, você pode adorar o entretenimento, o prazer, você pode adorar pessoas, você pode adorar muitas coisas. A Bíblia diz que aqueles que veneram, adoram e fazem promessas para ídolos, e aqui está incluindo imagens de escultura, ou mesmo a pessoas que já morreram. A Bíblia diz que essas pessoas que fazem isso se tornam iguais aos ídolos aos quais eles pedem. Salmo 115 fala que essas imagens, elas têm olhos e não veem, têm mãos e não pegam, têm pés mas não andam, têm boca mas não falam. Elas são inertes. Portanto, aqueles que fazem oferendas a esses ídolos ou pedem alguma coisa para eles, estão se tornando exatamente como eles são, ou seja, permanecem mortos. Na verdade, nunca houve nenhum outro Deus além do nosso Deus vivo. Quem dá amém por isso? Todos os deuses são falsos, exceto o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todos os outros são invenção da mente humana. Portanto, é necessário, queridos, que quando nós entendemos o que é esse mistério que Deus está falando, que a palavra está falando, nós precisamos saber quem é Deus para você. Você precisa saber onde é que Deus habita, onde é que Deus está, porque nós precisamos nos relacionar com Ele. A Bíblia diz claramente, no Antigo Testamento, os judeus criam que Deus habitava no templo. Eles criam que Deus habitava fisicamente, lá no lugar do Santo dos Santos. E realmente ali o sumo sacerdote oferecia sacrifícios a Deus uma vez por ano. Mas hoje a Bíblia diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habita agora dentro de mim, dentro de você. Atos 7:48 diz: entretanto não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Ou seja, Deus não habita mais em lugares feitos por mãos humanas. Deus agora quer ter uma morada no seu coração. Esse é um mistério que nenhuma religião do mundo consegue compreender. Os muçulmanos não conseguem compreender isso. Os budistas não conseguem compreender isso. Os judeus não conseguem compreender isso. Ninguém consegue compreender isso, porque essa é
uma expressão da divindade que só podemos ter em Cristo Jesus. Ele é aquele que disse que habitaria em nós para sempre através do Espírito Santo. Mas qual é a imagem que você tem de Deus? Quero insistir nessa pergunta, porque ela determina o nosso futuro. Ela determina a forma como nós vemos, como nós nos relacionamos com Deus. Comumente, muito comum a gente ouvir pelo menos 3 maneiras de se relacionar com Deus equivocadas. Embora seja uma expressão, mas alguns se relacionam com Deus assim, eles veem Deus como um rei soberano, que está sentado num trono e pronto para julgar. Então as pessoas têm medo de Deus, se aproximam da divindade com muito receio, porque Ele pode acertar a gente, né? Outras pessoas veem Deus como aquele paizão excessivamente tolerante, tudo está certo, está tudo bem, amor para lá, amor para cá. Essas pessoas têm muita facilidade de se relacionar, de gerar relacionamentos, mas elas têm muita dificuldade de andar na verdade. Elas pensam que amor é sempre afeição, mas não pode ter limite. Nunca se esqueça disso, amor só é amor verdadeiro se ele tiver afeição e limites. Se não tiver limites, vira libertinagem. Se tiver amor com limites, mas não tiver afeição, vira só... Como é que chama isso? Você só tem limites, só tem lei, só tem regulamentos, mas não tem relacionamento, não tem afeição, isso vira um legalismo. Portanto, todo amor precisa ter essas duas coisas, afeição e limites. Ou então é aquela pessoa que vê Deus como um professor, sentado numa cadeira só ensinando as coisas. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Então tem pessoas que veem Deus assim, como um teólogo, elas gostam, elas querem, pastor, tem que, né, eu tenho que aprender mais sobre teologia, e elas ficam assim nessa cadeira como um professor e ficam julgando as pessoas a partir da sua teologia. É uma perspectiva de Deus, e embora todas essas imagens individualmente estejam corretas em certo sentido, o problema é quando uma delas se sobressai em cima das outras e as pessoas se tornam ou não se relacionam com Deus porque vê Deus como alguém muito severo, ou vê Deus como alguém muito que tudo está bem, ou vê Deus como aquele que está só vomitando regras. Muitas pessoas acusam o cristianismo de ser uma coisa de muita regra. É porque ela só consegue ver Deus como um professor que está tentando ensinar essas coisas para eles. Na verdade, o que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos conhecer verdadeiramente o nosso Deus. Deus é aquele que se deixa conhecer. Deus é aquele que se dá a conhecer. É Deus que veio até mim e até você. Foi Deus que deixou a sua glória e Jesus Cristo habitou entre nós, encarnou num ser humano e veio revelar Deus a nós. Esse Jesus está presente aqui nessa noite. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Por isso que Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, Efésios 1,17, ele diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Irmãos, isso aqui é uma oração poderosa. Você poderia riscar e anotar na sua Bíblia. Você deve fazer essa oração todo dia. Peça, Senhor, Tu que és o Deus do nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, por favor, me dê espírito de sabedoria, me dê espírito de revelação, para que eu tenha um conhecimento completo, pleno. Eu quero conhecer Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir conhecendo. A Bíblia não diz, conhece-te a ti mesmo. Isso é uma falácia desses camaradas aí, como é o nome deles? Quem foi que falou isso? Foi o Sócrates ou foi o filósofo desse aí? Conhece-te a ti mesmo. E você passa a vida toda tentando se conhecer. E quanto mais você se conhece, quanto mais você se debruça dentro de você mesmo, mais você fica oprimido. Mais você fica desesperado porque você está conhecendo um ser caído.
Um ser que quanto mais você se conhece, mais você fica sem esperança. A Bíblia não diz conhece-te a ti mesmo, a Bíblia diz conhece a Deus, continua prosseguindo conhecê-lo, porque todas as vezes que você conhecer Deus, todas as vezes que você continuar adorando a Deus, e quanto mais você o adora, quanto mais você olha para Ele, a Bíblia diz olhai para Ele e sejam iluminados, e quanto mais você o adora, e quanto mais você o conhece, mais você se parece com Ele, mais você se parece com Deus, mais você se parece com Jesus, e você não está olhando para você, você está olhando para Ele, e você tem esperança, e você tem fé, e você tem poder, e você tem autoridade, e as coisas começam a acontecer na sua vida. É o pleno conhecimento de Deus que eu e você precisamos. Que conhecimento de Deus é esse, verdadeiro? Primeiro conhecimento de Deus é a vida eterna. A palavra de Deus diz, ainda em João capítulo 17, versículo 3, diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas a vida eterna também será no futuro, na eternidade, no lugar onde Deus habita, e nós estaremos para sempre com Ele. Mas a vida eterna começa agora, começa hoje na sua vida. Já começou, diga, a vida eterna já começou na minha vida. Eu já estou desfrutando da vida eterna com Deus. Você sabia que esse era o versículo que estava na entrada da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, uma poderosa, conhecidíssima, caríssima e muito excelente universidade que até hoje está lá. 400 anos aproximadamente tem essa universidade. Hoje ela é uma universidade completamente ateia, não acredita em Deus, não acredita em mais nada. O diabo entrou e fez uma festa. Mas o começo dessa universidade estava lá. Você entrava no saguão principal, na entrada em cima estava lá. E a vida eterna é essa. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Os fundadores de Harvard eram cristãos genuínos e verdadeiros, que sabiam que o conhecimento precisa levar a Deus e não para longe de Deus, como elas estão fazendo hoje. Infelizmente, não tem futuro para essas universidades. Eles vão cair no buraco mais cedo ou mais tarde, porque todo conhecimento que não nos leva para mais perto de Deus, não é um conhecimento que vale a pena conhecer. E outra coisa, além da vida eterna, o que é o conhecimento de Deus? É o discipulado, que é uma coisa tão preciosa que nós praticamos aqui nessa igreja. O discipulado, o que é, irmãos? Discipulado é ensinar tudo o que Cristo ordenou. Como é precioso. Um novo convertido, alguém que começou a seguir Jesus agora, e você começa a ensinar as primeiras letras, as primeiras palavras. Ensinar a orar, ensinar a ler a Bíblia, ensinar a conhecer Jesus, ensinar a ter comunhão com o Espírito Santo, ter seu tempo a sós com Deus, um tempo precioso, ensinando o que Jesus ensinou. Está lá escrito em Mateus 28, 19, quando Jesus, o próprio Jesus, disse, muito próximo dele deixar essa terra, ele disse, ide, portanto, está falando para os discípulos, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20 diz, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Discipulado é isso, amados, é ensinar o que Jesus ensinou. E o sinal de vida naqueles que estão sendo verdadeiramente discipulados, o sinal mais evidente, é quando essas pessoas refletem a vida de Cristo no amor que eles têm de uns para com os outros. Mas eu tenho batido tanto nessa tecla aqui, porque Deus tem me incomodado sobre isso. Não existe cristianismo sem abençoar uns aos outros. Se seu cristianismo é só de sentar na cadeira aqui e ir embora, você vem só buscar a sua bênção, mas você não se permite ser checado pelo corpo, desculpa, mas isso é só religião, e religião não leva ninguém para o céu. Aliás, ela atrapalha muito. Não existe verdadeiro cristianismo sem repartir o que Deus tem feito e dado a você.
Agora, que tem muita gente, infelizmente, muitos cristãos, inclusive no Brasil, chamados de evangélicos, que repartem tanta porcaria, desculpa a expressão, repartem mentiras, enganos, fofocas, se assentam em roda de escarnecedores para escarnecer de alguém, para falar mal de alguém. Como você pode permitir isso? Como é que da sua própria boca sai louvor e adoração? Você está aqui adorando o Senhor, e nós adoramos aqui, levantamos as mãos, profetizamos e dizemos que Deus é bom. Daqui a pouco você sai daqui, vai para uma festa, vai para uma lanchonete, vai para um restaurante, vai para algum lugar, e se assenta numa roda e começam a falar mal de alguém, e você fica confortável nessa roda. Você está negando com suas atitudes o que você fala com suas palavras. Para com isso, querido. Nós precisamos aprender. Jesus nunca fez isso. Nós precisamos aprender a repartir o que é bom. Se a Bíblia diz, se você tem alguma coisa contra alguém, vai a ela, fala com ela. Fica falando por trás, não, isso é safadeza, desculpa a expressão. Vai para ela. Se tem alguma coisa com seu marido, fala para ele. Se tem alguma coisa com sua esposa, fala para ele, isso é discipulado. Se tem alguma coisa contra seu líder de célula, irmãos, como é que pode pessoas da mesma célula, o líder não está presente e começa a falar mal do líder? Que é isso? Isso não precisa de capeta, já tem capeta aqui fazendo o trabalho sujo dele. Você tem alguma discussão, algum problema com seu líder, vá a ele. Só você e ele, vem cá, querido, senta aqui. Eu acho que tem alguma coisa aqui que a gente precisa consertar. É isso que Jesus está dizendo ali, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É Jesus falando. O que foi que Jesus falou em Mateus 18? Se teu irmão pecar contra ti, vai a ele, tu e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, chama 2 testemunhas e vai lá de novo. Não é sentar numa roda de escarnecedores e ficar escarnecendo do irmão. Isso é pilantragem, isso é safadeza. Discipulado, você vai entender, vai saber se uma pessoa está sendo verdadeiramente discipulado quando a boca dela abre para abençoar, e se não é para abençoar, ela fica calada. Quem está me entendendo? Porque Jesus, irmãos, está falando isso aqui para nós, João 13:34, ele chegou a dizer, eu vou te dar um novo mandamento. Qual é o novo mandamento? Que vocês se amem uns aos outros. Irmãos, muita gente não se converteu ainda, porque olha muitas vezes para nós e vê um bando de gente que fala mal uns dos outros. Inseguros. Como que você pode falar de alguém? Se Jesus te salvou, Jesus perdoou teus pecados, Jesus apagou tua dívida, Jesus quitou os pecados, não tem mais condenação, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo, eu fui salvo da morte, como que eu posso agora reclamar de alguma coisa? Eu merecia um inferno de cabeça para baixo, eu merecia estar no quinto dos infernos. Um dia eu estava falando sobre isso numa igreja, não aqui, numa igreja lá em Recife. Eu falei sobre, estava no quinto dos infernos, a mulher pulou aqui da frente e disse, eu mesmo não. Tu lembra? Eu mesmo não. Se fosse aqui eu teria devolvido, mas quando eu estava fora da minha igreja eu fiquei quieto. Eu fosse aqui eu dizia, minha irmã, você acha que merece coisa melhor do que essa? Nós fomos salvos pela graça, querido. Jesus me alcançou, moribundo como eu era. Eu gosto daquela música de 55 anos atrás. Aquela frase começa, a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível e pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz.
Se Jesus me tirou lá da miséria, me trouxe para um lugar de luz, como é que eu posso ainda continuar trazendo trevas para o meio da luz? Não podemos fazer assim, amados. E Jesus diz, é nisso que conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Se não tem amor, e olha, irmãos, a Bíblia diz um negócio muito sério, a Bíblia diz assim, 6 coisas Deus odeia, e a 7ª Ele abomina. Você sabe qual é a 7ª? O que semeia contenda entre os irmãos. Não tem nada no mundo que semeie mais contenda entre os irmãos do que fofoca. Irmãos, e aqui vocês sabem disso. Se eu souber de fofoca, eu vou bater em cima, vou pisar na cabeça do capeta. Fofoca a gente faz assim, expõe o fofoqueiro. Que a única coisa que eu quero falar a respeito de qualquer um de vocês é falar de bem e abençoar a sua vida. É nisso que vão conhecer. O mundo vai conhecer e vai ficar, Jesus, eu quero saber, eu quero esse negócio para a minha vida. Estou falando aqui, amados, porque é isso que Deus está buscando, querendo de nós. E eu creio que muitos nessa cidade vão seguir Jesus e vão conhecer Jesus a partir de você, do seu procedimento de amor para com seus irmãos. A imagem de Deus que temos na nossa mente, amados, é a imagem que vai determinar o nosso futuro. Essas imagens falsas muitas vezes levam a gente a ter esses arroubos de loucura. Porque Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus cheio de amor, mas Deus não poupou nem o próprio seu Filho, mas Ele entregou o seu Filho por todos nós. Como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? É por isso que o mistério de Cristo é algo tão precioso. A imagem de Deus que você tem na sua mente precisa estar alinhada com o mistério de Cristo. É isso que equipa os santos. É isso que dá ferramentas aos santos. É conhecer Cristo, é saber quem é Cristo. É o mistério de Cristo. Você não pode levar Deus para um laboratório, dissecá-lo, cortá-lo, para estudá-lo, para aprender sobre Ele. O mistério de Deus só pode ser conhecido através de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15 diz, Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, pois nele foram criadas todas as coisas, pois todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Que coisa extraordinária! Jesus estava na criação, Ele era o próprio Criador. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. O princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ele, olhe para Ele. Olhe para Ele e seja iluminado. Quando você estiver triste, olhe para Ele e seja iluminado. Quando você estiver alegre, olhe para Ele, cante e seja iluminado. Quando você estiver precisando de esperança, precisando de uma palavra, de uma direção na sua vida, olhe para Ele e seja iluminado. Quando você não souber o que fazer na sua vida, quando você estiver triste, quando você não tiver nenhuma chance, quando você pensar não tem mais jeito, acabou tudo, olhe para Ele e receba luz na sua vida. Ele é o sustentador de todas as coisas. Hebreus 1,3 diz, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados,
assentou-se à direita da majestade nas alturas. Meus amados, os físicos até hoje não conseguem explicar como é que é essa força que une os átomos. Na verdade, essas partículas que formam o núcleo do átomo, elas deveriam, em tese, se expulsarem mutuamente, se espalharem. Em tese, seria isso. Mas há uma força que as une. Nenhum cientista até hoje conseguiu descobrir que força é essa. E quando esse poder é quebrado, quando essa unidade é quebrada, acontece a fissura do átomo e uma bomba atômica, uma explosão violenta. Esse poder de união que une o átomo é Cristo Jesus. Você não viu o que eu falei? Eu vou falar de novo. Você pode dizer, isso é trazer religião para a ciência. Não, filho, Ele é o sustentador de todas as coisas. Por que você acha que um bloco gigante chamado Terra, viajando no universo a milhares e milhares de quilômetros por hora, a gente pensa que está tudo, né? Está tudo estabilizado. Você sente nada. Você pensa que a gente está sentado em algum lugar assim, né? Tranquilão. Pois é, esse pequeno astro que não tem luz própria, chamado Terra, está viajando, dá uma volta completa em torno do Sol em 1 ano, dá uma volta em torno dela mesma em 24 horas. A gente não só está viajando, né, ao redor do Sol, mas a gente está viajando assim, ó, rodando, feito um espião tonto assim, ó, e nada sai voando por aí. Você continua dormindo, mais tarde você vai dormir sossegado, tranquilo, não sente nada, sabe quem é. E olha, faz anos, séculos, que essa rotação não atrasa nem um minuto, nem 2 minutos. Essa translação ao redor do Sol não atrasa 1 dia, nem 2, continua. Quem deu essa energia? Quem faz com que esse negócio funcione? Quem faz com que essa distância não se altere? É Cristo que faz isso funcionar. Cientistas dizem que se a Terra tivesse um pouquinho mais para fora da sua órbita, em direção para fora do Sol, nós congelaríamos. Se essa trajetória fosse um pouquinho mais perto do Sol, nós queimávamos rapidamente com o sol quente, com as radiações solares. A Terra está exatamente no ponto onde a vida é possível. Vai perguntar a um cientista ateu se ele consegue explicar isso. A Terra vai continuar girando em torno do Sol até o dia que Deus permitir. E quem mantém isso sustentado é Cristo. O Sol, a lua, uma estrela, está queimando lá muitos milhões de anos, sei lá quantos anos. O combustível não acabou ainda. Porque está escrito em Romanos 11:36, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Esse é o mistério, é Cristo. A vida humana é a história de Cristo. Estamos num processo de santificação até que Cristo seja formado em nós. Efésios 1:9 diz aí, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestes, terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Esse é o Cristo que nós adoramos. Cristo é Deus. Cristo é Rei. Ele é Rei dos reis. Ele é o cabeça da igreja.
O Espírito Santo glorifica a Cristo. Hoje mesmo, nessa noite, o Espírito Santo já glorificou a Jesus. E Ele vai continuar glorificando a Cristo. É uma tarefa dele, diz as Escrituras. As Escrituras do Antigo Testamento revelam, apontam para Cristo. E o Novo Testamento é a realidade desse Cristo. Toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Você pode estudar a Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse. Cada livro tem uma expressão da revelação de Cristo. Ele está lá presente. O Evangelho é a boa nova de Cristo. A igreja não pode ser separada de Cristo. O discipulado é aprender a ser como Cristo. Pergunta é, qual é o centro da sua vida, meu querido? Você gira em torno de quê? O que te dá energia? O que te motiva? O apóstolo Paulo disse, Filipenses 3,8, ele disse, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. E quem estava falando aqui não era uma pessoa qualquer. O apóstolo Paulo era um homem altamente preparado. Ele era seguramente um dos maiores intelectuais da sua vida, da sua época. Era alguém que podia e que alcançou níveis elevadíssimos de honra, de prestígio na sua nação. E ele diz, eu considerei tudo isso como lixo, como perda por causa do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Em Cristo você tem riquezas insondáveis. Efésios 3,8, ele diz, a mim o menor, o apóstolo Paulo mais uma vez diz, de todos os santos me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O verdadeiro rico não é aquele que tem muita grana. Os verdadeiros ricos são aqueles que têm e já receberam pela fé as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Esse é o mistério de Deus, é Cristo. Nossas vidas precisam girar em torno de Cristo. Mas o mistério de Cristo, o mistério de Deus, que é Cristo, precisa se completar no mistério de Cristo, que é a igreja. Deus planejou isso na eternidade. Olha o que está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículo 27. O apóstolo Paulo diz assim, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Diga assim comigo, Cristo em mim é a esperança da glória. Não é Cristo no governo, não é Cristo nos deputados, na economia. Essas coisas estão aí para funcionar, mas não é isso que vai mudar, não é isso que faz diferença. O que faz diferença é Cristo em você. A esperança desse mundo está em você, está em mim, está na igreja. A igreja de Cristo. Ele diz mais, e nós o proclamamos Cristo, advertindo, ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Deus habitando e agindo e operando em você. O centro das nossas vidas, amados, não pode estar mais em alguma coisa ou em alguém humano. Nossa esperança, nosso centro precisa estar numa pessoa e o nome dela é Jesus. Para que o seu propósito na terra seja cumprido, Jesus decidiu que a sua igreja seria a sua plenitude. O mundo não vai conhecer Jesus de outra forma. Ele poderia até aparecer se ele quisesse. Mas ele decidiu que através de mim e de você,
que ele vai se dar a conhecer ao mundo. Olha que texto, último texto que eu quero ler com você. Efésios 3, capítulo 4. Diz: pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Só para um pouquinho aí. Você sabia? Isso aqui é Paulo escrevendo, tá? Por volta do ano 60 do primeiro século, aproximadamente, na nossa era. Paulo está dizendo, em outras gerações, isso não foi dado a conhecer a eles. Isso significa que esse mistério não foi dado a conhecer a Davi, a Abraão, a Moisés, a Samuel. Não foi dado a conhecer a Jeremias, a Isaías, os profetas. Deus deu a conhecer ao profeta Daniel as coisas que haverão de acontecer no futuro, nem se cumpriram ainda. Daniel é um livro extremamente escatológico, mas não revelou a ele isso. Revelou a você. Não foi revelado a eles, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, para que, versículo 10, pela igreja, diga comigo, pela igreja, é pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, de quem? Dos principados e potestades nas regiões celestiais. Você sabe, escute, olhe para mim, por favor. Você sabe o que significa isso? Essa expressão principados e potestades se refere a forças espirituais do mal. São hostes infernais, são demônios, são espíritos malignos, que estão espreitando e são os inimigos de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você hoje, que a sabedoria de Deus será revelada. Esses principados e potestades ficarão de boca aberta, ficarão estupefatos, ficarão endemoniados, quando eles conhecerem a sabedoria de Deus que é revelada através de você. Um dia eu estava meditando sobre aquele texto que Jesus diz: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Eu falei, meu Deus, qual é a chance que uma ovelha tem no meio de lobo? Nenhuma. Vai virar churrasco rapidinho do lobo, sim ou não? Eu falei, mas Senhor, não tinha uma metáfora assim mais forte, assim, eu vos envio como leão para o meio dos lobos, para comer os lobos, não sei o quê, né? Eu vos envio como... Sabe o que foi que o Espírito Santo falou comigo? Mas é exatamente a ovelha que eu quero que você quero chamar você de ovelha. Porque é por isso mesmo. Porque a ovelha não tem chance nenhuma. Mas quando uma ovelha vence um lobo, não é normal, não é natural, é sobrenatural. Não tente vencer Satanás na sua força, você não tem força, você é uma ovelha. A ovelha não tem garra, não tem nada de arma pessoal para vencer um lobo. Você tem Deus dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você, que entrega para você de bandeja assim os planos de Satanás. Tem lá a cilada e o Espírito fala, ei, tem uma por ali. Aí o cara, peraí, quem falou? Tem traidor aqui? Não, tem não. O Espírito Santo já falou para ele, para você, querido.
Porque quando Deus quer dar vitória, sabe o que ele disse? Salmo 8. É 8:2 ou 2:8? Acho que é 8:2. Da boca de pequeninos e daqueles que mamam, suscitaste fortaleza para fazer retroceder o inimigo. Deus está dizendo, Ele quando quer, Ele tira da boca de crianças de peito que nem entendimento tem.